Rússia nega a proposta de cessar-fogo de Estados Unidos e Ucrânia e coloca quais são as suas condições para negociar um processo de paz. Vale lembrar que o Steve Witkoff, que é o representante dos Estados Unidos, está na Rússia nesse momento para discutir com membros de gabinete de Vladimir Putin. Enquanto isso, Putin receberá Alexander Lukashenko, fará um pronunciamento à nação russa e, claro, ao mundo inteiro, explicando exatamente as condições ali, o porquê, os motivos da sua recusa. Enquanto isso, a Rússia avança na região de Sudza, praticamente reconquistando o território de Kursk, que aliás é um dos pontos estratégicos para entender o motivo dessa recusa. Falar também, galera, sobre o Trump, que fez ameaças a Putin, colocando que poderia destruir até mesmo economicamente os russos, caso eles não aceitassem essa proposta, e o Zelensky aparentemente está animado com a situação, inclusive colocando que ele espera que fortes medidas sejam tomadas por conta dessa recusa dos russos. Falar também, galera, sobre uma reunião ministerial entre ministros da defesa de uma série de países europeus que estavam discutindo a questão da guerra Rússia e Ucrânia e a possibilidade de afastamento dos Estados Unidos. Na prática, exigiram explicações mais claras dos Estados Unidos, enquanto a Polônia garante, por meio de Duda, que é o seu presidente, que quer armas nucleares como elemento de dissuasão frente aos russos. Será que a Polônia vai ser mais um país com armas nucleares? Para finalizar, pessoal, falar também sobre as eleições na Groenlândia, que tomaram uma proporção gigantesca, muito por conta dessa busca dos Estados Unidos de tomar o território. Será, galera, que a Groenlândia vai de fato ficar independente e firmar uma parceria com os Estados Unidos? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, recado rapidinho da nossa parceiraça do canal. Galera, mês de março chegou e tem uma data importante do calendário nacional que eu já comemorei muitas vezes no passado e hoje não comemoro mais. Dia 14 de março é o dia do calvo. Sim, galera, para quem não sabe, eu já fui careca no passado, fiz um processo de transplante capilar, inclusive colocando algumas fotinhos aí para vocês, e isso foi uma baita revolução na minha vida, em ganho de confiança, autoestima, melhorou minha vida pessoal, profissional. Pô, a relação que você tem com a sua imagem, principalmente na questão capilar, assim, é essencial. Hoje eu preciso continuar o tratamento, até para fazer com que esse belo topete, né, continue bonitão, e também impedir que os fios mais antigos continuem caindo. Para isso eu faço tratamento com a referência do mercado nacional, que é a Manual. A Manual, galera, super simples, tá? Você entra no site, preenche o questionário, o médico especialista vai avaliar suas respostas e indicar o melhor tratamento especializado para você. Fora que durante todo o período de tratamento, você ainda tem um acompanhamento clínico especializado online para saber aí como está sendo a evolução do seu processo. Lembrando que a Manual, ela vale desde os casos de calvície mais iniciais até os mais avançados. Recomendo, claro, que você faça, né? Quanto antes fizer o tratamento, melhor. Os resultados vão ser muito mais evidentes. E olha que interessante. Nesse momento que a Manual é parceiraça aqui do canal e faz, inclusive, o meu tratamento, eles conseguiram disponibilizar para vocês, com o cupom DESCONTORM, 40% de desconto mais o frete grátis no primeiro pedido que você fizer. Cara, de verdade, se você não quiser mais comemorar o Dia do Calvo, tenha certeza que a Manual pode te ajudar nesse processo. Professor, mas eu tenho vergonha porque é um tratamento estético, as pessoas vão achar tal. Eu não tenho essa vergonha, né? Acho que tô expondo aqui pra internet. Mas caso você tenha, galera, olha isso, até isso a Manual pensa. Essa aqui é a caixa que eles entregam. Olha isso, dá pra saber que é algum tipo de procedimento estético capilar? Claro que não. Então eles também pensam na sua privacidade. Então, pessoal, tem acesso a Manual, 40% de desconto, frete grátis, eu uso e recomendo bastante pra você. Bom, galera, então bora lá pro vídeo, ó. Como eu falei para vocês na introdução, nós tivemos, nessa semana, inclusive, né, no comecinho da semana, uma reunião super importante ali na Arábia Saudita, em que os Estados Unidos conseguiram mediar com os ucranianos uma proposta de cessar-fogo. Esse cessar-fogo, lembrando, não é uma proposta de paz, são coisas completamente diferentes, e como eu sempre falo, talvez a questão entre Israel e faixa de Gaza seja o mais didático para vocês perceberem isso. Sim, nós estamos num cessar-fogo na faixa de Gaza, mas não quer dizer que o Hamas aprecie Israel, que aceite a existência de dois estados, ou até mesmo que Israel aceite que a faixa de Gaza tenha a presença de membros do Hamas. São pontos assim que serão discutidos, mas agora uma pausa, vamos colocar assim, nos conflitos. A questão é que agora o que esse cessar-fogo propôs foi um cessar-fogo mar,
terra e água, né? Ou seja, aliás, mar, terra e céus, ou seja, ataques aéreos, terrestres e marítimos, serão todos finalizados por 30 dias, pela possibilidade de ser renovado por mais quanto tempo Rússia e Ucrânia quiserem, até que eles comecem a negociar. Eu já tinha adiantado para vocês, e de fato isso aconteceu. A Rússia não vê com bons olhos. Por quê? Porque hoje a Rússia, ela vem avançando no campo de batalha, seja na região de Donetsk, seja com a reconquista, que falaremos daqui a pouquinho, da região de Kursk, Sudza, por exemplo, já foi completamente dominada pelos russos. Então, a paralisação do conflito, em um momento em que a Europa está falando em se rearmar, que os Estados Unidos voltaram a ajudar o território ucraniano, seria assim, olha, Ucrânia, então beleza, a gente dá tempo de vocês se rearmarem, aí quando vocês estiverem fortalecidos, montarem suas defesas, aí a gente vai lá e volta. Não faz muito sentido, entende? Então, para a Rússia, hoje, como ela está numa posição de vantagem, não tem muito sentido essa pausa no conflito, esse cessar-fogo aí momentâneo. E convenhamos, galera, faz parte do jogo geopolítico também. É por isso que a Ucrânia aceitou. Se a Ucrânia estivesse avançando para cima dos russos, muito possivelmente a Rússia que gostaria de uma pausa e a Ucrânia que gostaria, né, de não aceitar essa pausa, e a Rússia jogaria como se fosse, tá vendo? Então a Ucrânia não quer a paz. Que aliás é o que o Zelensky está fazendo agora, tá vendo? A gente aceitou o cessar-fogo. Quem não está aceitando são os russos. Sabe por quê? Porque eles não querem a paz. Só que o Steve Witkoff, que é o representante dos Estados Unidos, que está indo em direção à Rússia para negociar essa proposta, já começou a ouvir ali algumas coisas ruins. Nós tivemos, por exemplo, a Rússia inicialmente se mostrando reticente, mas, mesmo assim, o Steve Witkoff foi porque o Mike Waltz, representante dos Estados Unidos, telefonou para o Yuri Ushakov, que, apesar, né, de mostrar ainda essa reticência, falou, então beleza, vocês querem mandar um representante, manda ele aqui pra gente. Mas já deixou muito claro, a gente não aceita uma proposta de cessar-fogo temporário. Nós vemos com péssimos olhos. Rejeitaremos qualquer tipo de proposta nesse sentido, inclusive alegando que esse tipo de proposta, como eu falei, seria um descanso para as tropas ucranianas e que na prática ele espera que os Estados Unidos, com o Steve Witkoff, ouça as nossas condições para que a gente possa de fato trabalhar junto. Professor, então quer dizer que a reunião não tem nada garantido que vai assinar o cessar-fogo. Aliás, pelo contrário, tá? Tanto que, por exemplo, hoje, o Vladimir Putin, ele vai receber o Alexander Lukashenko, que é a liderança de Belarus, alego ali, né, que é para afirmar parcerias militares, parcerias econômicas, mas, muito possivelmente, é para fazer um pronunciamento de uma importância gigantesca, com um dos maiores aliados regionais, que, de fato, é a liderança de Belarus. E o próprio Lukashenko acabou de dar um pronunciamento alegando que ninguém pode pressionar os russos a fazerem um acordo, assim como os Estados Unidos pressionam a Ucrânia. Ou seja, mais uma amostra que em conversas prévias, o Putin já falou para ele que não vai aceitar esse cessar-fogo proposto pelos Estados Unidos e pela Ucrânia. Segundo as fontes ouvidas pela Reuters, a Rússia ela coloca algumas condições mínimas não para negociar um cessar-fogo, mas para negociar uma paz definitiva. Essas condições seriam a Ucrânia fora da OTAN. Cara, convenhamos, tá? Que isso os Estados Unidos, inclusive, já aceitaram. O próprio Putin, por exemplo, aliás, o próprio Trump, durante vários momentos ali de suas entrevistas, ele garantia que não via sentido. Quando ele era presidente lá no seu primeiro governo, ninguém colocava na cabeça a possibilidade da Ucrânia entrar para a OTAN justamente por medo de, né, enfim, ser visto como uma espécie de afronta pelos russos. O próprio, por exemplo, o Steve Witkoff, que está sendo representante para negociar com os russos, já garantiu que a invasão à Ucrânia foi provocada pelos ucranianos. Ou seja, é um agente que vê, vamos colocar assim, com bons olhos, uma possível mediação com a Rússia. Então, a entrada para a OTAN, até acho que os americanos aceitem. Agora, a questão de não colocar tropas estrangeiras numa possível missão de paz, aí eu acho que pode complicar um pouquinho, né? Porque a ideia dos Estados Unidos era fazer uma espécie de zona tampão entre os territórios que foram ocupados e invadidos e os territórios que vão continuar com os ucranianos. Mas se não pode a presença de tropas estrangeiras, como que vai ser essa garantia de paz? Será que seria com essa exploração mineral, como os americanos falam? Olha, a gente vai colocar empresas americanas para explorar os minerais terras raras e claro que os russos não farão novos ataques, já que se eles fizerem, eles vão estar atacando empreendimentos dos Estados Unidos e claro, isso seria um ataque como se fosse ao próprio Estados Unidos. Mas a Rússia coloca que não pode ter a presença de tropas estrangeiras, quanto mais a presença de tropas da OTAN, nessa possível zona de paz. E coloca também a questão que territórios dominados pelos russos
devem ser aceitos em sua totalidade. Em que sentido? A gente tem, por exemplo, dos territórios que foram invadidos, né, pela Rússia, Lugansk, Donetsk, Kherson, Zaporizhia e a própria Crimeia. Você pega Donetsk, por exemplo, não é 100% da região de Donetsk que está dominada, embora a Rússia considere que é inteiramente sua, porque fez ali uma consulta popular, uma eleição que foi controlada pelos russos, né, enfim, tudo que a gente sabe, mas a Rússia alega que toda aquela região, então, de Donetsk é deles. Só que existem áreas hoje que estão sob controle dos ucranianos. Que, lembrando, a Rússia vem avançando, tá? Mesmo que em ritmo lento. E aí, se a Rússia alega que está recebendo o Steve Witkoff para fazer algum tipo de negociação, mas coloca que esses pontos são os pontos básicos, penso eu, tá, que o que pode ser discutido é a possibilidade de saída do Zelensky do poder, lembrando que os próprios representantes dos Estados Unidos já estão negociando com a oposição a convocação de novas eleições, a possível saída do Zelensky. O Trump fala a todo momento que a Ucrânia é muito difícil de conseguir negociar, e a questão de uma possível desmilitarização também. Ou seja, a Rússia fala que a Ucrânia não pode ter força militar, que a Ucrânia não pode, né, fazer parte da OTAN e coisa que valha. Acho que esses dois pontos são os que a Rússia está disposta a negociar, ou seja, a saída do Zelensky e como que vai rolar, ou se vai rolar, uma possível desmilitarização do território ucraniano. Só que aí, né, convenhamos que não seria um acordo aí, porque, que nem eu falo, disposto à paz, todo mundo tá. A Ucrânia está disposta à paz, claro que tá. O Rússia devolve todos os territórios, eu vou entrar para a OTAN e sanções econômicas contra os russos. A Rússia também está disposta à paz. Levanta todas as sanções, sai o Zelensky do poder, a gente domina todos os territórios e a Ucrânia fora da OTAN. Só que entende, isso não é a paz que traga uma convergência entre os dois pensamentos, entre os dois países. A questão que fica agora é se os Estados Unidos vão aceitar essas condições propostas pela Rússia. Porque o Trump, ele deixou bem claro ontem, cara, até em tom de ameaça, tá? Olha, a gente pode fazer coisas financeiras contra os russos, e isso seria péssimo para o país. Mas deixando claro que eu não quero fazer isso porque a gente entende que a paz seria a melhor solução. Ou seja, o Trump já convidou o Zelensky para a Casa Branca para fazer uma nova reunião, o Trump já voltou a ceder ajuda financeira, militar, logística à Ucrânia, e agora espera que os russos deem algum tipo de passo. Será que isso vai ser considerado um passo pela Rússia? Olha, a gente aceitou aqui o Steve Witkoff, aceitou negociações. O Trump até falou que poderia fazer uma ligação ou hoje ou até mesmo amanhã, na sexta-feira, para o Putin, para tratar aí da paz na Rússia e Ucrânia, entre Rússia e Ucrânia. Mas a questão é, isso que o Putin está fazendo, colocando essas condições, é aceitar um cessar-fogo? É o que os Estados Unidos vai ter que deliberar. E se não aceitar, vai ter que dar algum tipo de resposta. E toda aquela aproximação que vinha acontecendo entre russos e americanos pode acabar indo por água abaixo. Lembrando, pessoal, que o Zelensky, claro, está no seu papel também. Já está fazendo as cobranças. Deixou claro, tá? Olha, se a Rússia não aceitar, e é claro que o Zelensky espera que a Rússia não aceite, tá? Nós esperamos fortes medidas. Os Estados Unidos prometeram que estavam dispostos a negociar a paz. A gente aceitou. Agora esperamos que a Rússia também aceite. Estados Unidos, é a sua vez. A bola está com a Rússia. Se a Rússia não aceitar, sanções de volta contra o país. E aí, galera, o que será que vai sair dessa reunião, hein? Entre Steve Witkoff e representantes da Rússia. Lembrando que se os Estados Unidos aceitarem as condições russas, basicamente a gente pode falar que acabou para a Ucrânia. Enquanto isso, galera, nós tivemos também notícias super importantes relacionadas a uma reunião ministerial que aconteceu no continente europeu. Os 5 países que mais têm gastos militares hoje no continente, ou seja, França, Alemanha, Reino Unido, Polônia e Itália, que gastaram no ano passado cerca de 290 bilhões de euros, reuniram os seus ministros da defesa para discutir tanto a questão do apoio à Ucrânia, e assim, por enquanto, tá? Embora o Reino Unido e a França sejam lideranças falando de forças de paz na Ucrânia, não conseguiram definir se vai ou não, ou se eles vão conseguir formar um exército coeso para fazer essas forças de paz, mas o principal assunto foi a falta de apoio dos Estados Unidos aos europeus, com o Trump colocando que a prioridade hoje dos Estados Unidos são as suas próprias fronteiras, a sua própria defesa e também a região do Índico-Pacífico, tá?
Tanto que o Boris Pistorius, que é o representante da Alemanha, ele deixou bem claro que sabia, os europeus sabiam desde o começo do afastamento do Trump, mas não sabia a sua velocidade e a sua intensidade. Então, na prática, o que os ministros garantiram é a necessidade dos Estados Unidos prestarem maiores esclarecimentos, prestarem maiores informações. E aí, vai aceitar ou não vai? Vai continuar com a gente ou não vai? Você vai retirar, por exemplo, o seu armamento militar da Europa? Vai retirar suas ogivas nucleares? Deixe claro quando vai fazer isso e se vai deixar algum tipo de resquício. Tanto que a Alemanha já aprovou, galera, planos na casa de 200 bilhões de euros e depois outro na casa de 500 bilhões de euros para reforço da sua defesa. Conta hoje com os equipamentos nucleares americanos, mas que não tem mais confiança que as ogivas vão permanecer no território. Então pediu para a França, que inclusive já forneceu caças nucleares, para garantir o escudo nuclear do continente europeu. Os países da Europa estão se rearmando e essa reunião ministerial foi justamente para isso. Tanto que, por exemplo, a Polônia, que eu sempre trago para vocês, galera, eles foram dominados pela União Soviética durante a Guerra Fria, eram a sede do chamado Pacto de Varsóvia, a aliança militar dos soviéticos. Hoje são, talvez, ou um dos países, junto com os países bálticos, que mais tem receio de uma possível ofensiva da Rússia. Lembrando que a própria Maria Zakharova, que é uma representante das relações exteriores, falou que essa reunião ministerial e que esse anseio dos europeus para se rearmarem parte de uma russofobia, que finge coisas que não existem, alegando que a Rússia fará invasões em países que pertencem à OTAN, que fará invasões a países europeus, sendo que isso nunca vai acontecer. E aí, quem se acredita? Nos europeus que estão promovendo uma histeria para se rearmar? Ou, de fato, aliás, nos russos, né, que os europeus estão promovendo essa histeria, ou nos europeus que os russos, de fato, vão fazer esse ataque? É difícil, tá? Na geopolítica é muito difícil saber quem está, de fato, falando a verdade, até que, de fato, a questão aconteça. Mas a questão, galera, que se coloca é que a Polônia, por exemplo, ela fez um pedido oficial para o governo Trump. Trump, apesar das discordâncias, Europa e Estados Unidos, nós queremos ter acesso às suas armas nucleares. Sim, o Duda, que é o presidente do país, já tinha feito o pedido ao Biden, o Biden tinha rejeitado. A Polônia, que já falou, só esse ano, hein, pelo menos 5% do PIB em gastos em defesa. Todos os homens adultos, militares, civis, né, ou seja, não militares, serão treinados para a guerra. A gente tem aulas de tiro, por exemplo, sendo lecionadas na educação infantil, para vocês terem uma noção da proporção, e um aumento dos militares na casa de 500 mil militares. Fora que a Polônia pode ter acesso às armas nucleares e está levando isso a sério. O Duda pediu para o Trump para que ele ceda armas nucleares americanas para aumentar o escudo nuclear europeu. Inclusive colocando que já existe uma prerrogativa para isso, alegando que, por exemplo, no ano passado, Belarus, que é do Alexander Lukashenko, recebeu ali capacidade nuclear por meio dos Iskanders russos, né? Ou seja, hoje Belarus é um país que tem armas nucleares e Belarus é um país que faz fronteira com a Polônia, entende? Então, lembrando que a Polônia faz inclusive fronteira com a Rússia, na região de Kaliningrado, que é um enclave russo, entende? Próximo ali do Mar Báltico. Então, a Polônia, por essa preocupação, o próprio Andrzej Duda falou, olha, a OTAN se expandiu para leste após 1999. É natural que a infraestrutura, inclusive nuclear, também se expanda. Professor, mas a Polônia, ela está em meio a negociações de reforço da sua defesa. Os Estados Unidos estão abandonando a Europa. Então, só que a condição que o Duda coloca é que a Polônia, se quisesse desenvolver o seu próprio artefato nuclear, até poderia fazer, mas concomitante à transferência nuclear americana, já que para ter as suas próprias armas nucleares partindo, entre aspas, do zero, levaria anos. E talvez a Polônia não tenha anos até uma possível agressão dos russos. E para finalizar, pessoal, tivemos também a conclusão do processo eleitoral na Groenlândia, que, aliás, nunca foi tão comentada nos vídeos de geopolítica, né? Não só no meu canal, mas do mundo inteiro. A Groenlândia, ela é alvo das atenções justamente por conta dos anseios, das ameaças do governo Trump de anexar o território. E olha que o resultado das eleições foi surpreendente, hein? É uma ilha que conta com pouco mais de 50 mil habitantes, pouco mais de 40 mil aptos a votar. A gente teve, galera, o Partido Democrata, que apesar, né, do nome igual ao Partido Democrata americano, é um partido considerado mais de centro-direita pela população da Groenlândia. Teve cerca de 30% dos votos.
ou seja, 20% a mais que as últimas eleições. Como é um sistema parlamentarista, novamente, não adianta você ser o partido mais votado, você tem que ter uma maioria no parlamento. Então, a opção de apoiar o partido que estava no poder, que é um partido mais de centro-esquerda, com algumas diferenças programáticas, ou de apoiar o Nuleraq, que é um partido um pouco mais, vamos colocar, anti-União Europeia, perdão, que coloca o Brexit talvez como um exemplo a ser seguido pela Groenlândia, de uma independência rápida, e inclusive fazendo uma parceria bastante estratégica com os Estados Unidos. Ah, entendi. Então, o Nuleraq, que ficou inclusive na segunda colocação, mais ou menos ali, está pouco menos de 1/4% dos votos, eles querem que a Groenlândia seja anexada pelos Estados Unidos. Não, não querem. Aliás, poucas pessoas querem isso. Mas o Nuleraq quer, que é o segundo colocado, uma parceria estratégica com os americanos. De verdade, quase todos os partidos políticos defendem essa independência total da Groenlândia. Inclusive, isso é apoiado por mais de 80% da população local. Há problemas. A Dinamarca, por exemplo, hoje subsidia a Groenlândia na casa de $1 bilhão por ano. Para vocês terem uma noção, cara, a defesa, né, a Groenlândia, ela tem hoje a sua política interna controlada por eles mesmos, claro, mas a política externa controlada pelos dinamarqueses. O partido que venceu, o Partido Democrata, ele defende sim uma independência, mas num ritmo um pouco mais moderado. A questão agora é com quem o Partido Democrata vai se aliar. Ao Nuleraq e fazer uma independência talvez mais rápida em troca de apoio político, ou à esquerda que estava no poder, que tem algumas diferenças programáticas, principalmente nas questões econômicas, regulação em relação à pesca, exploração de recursos minerais, tanto minerais metálicos como combustíveis fósseis. Porque pensa, a Groenlândia não se baseia só na discussão, vamos ser independentes ou não, vamos ceder território para os Estados Unidos ou não. Se baseia também nas questões econômicas. A gente sabe que grande parte hoje desse anseio separatista tem a ver com os Inuits, que é a maior parte da etnia local, alegando uma certa perseguição, uma falta de autodeterminação para ter de fato as suas próprias leis, a sua política externa, alegando que os dinamarqueses, principalmente no passado, oprimiram demais esse povo. Será, pessoal, que a Groenlândia, com esse resultado eleitoral, vai para o caminho de uma independência mais rápida, aliada aos americanos, não que vá ceder o território para os Estados Unidos, hein? Mas possibilidade de exploração mineral, bases militares, ou uma independência um pouco mais moderada, seja aí de fato mais independente, inclusive sem a presença dos americanos. Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, galera, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.